irmãos, salve Maria, eu sou Fábio, faço parte da congregação da Paróquia Nossa Senhora do Brasil, aqui em São José do Rio Preto, São Paulo. Sejam muito bem-vindos ao canal Mais Que Amigos Mariano. E você que ainda não é aí um seguidor, dá aí o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal, para que esse canal cresça e muitas pessoas possam aí ser tocadas, né, com aquilo que é ensinado aqui no canal Mais Que Amigos Marianos. E só tem coisa de santidade, hein? Só coisa aí para nós possamos crescer na nossa fé. Então, vamos lá. Nós estamos aqui no nosso momento devocional e no nosso momento devocional de hoje vamos falar de dois grandes santos da nossa igreja. Um é São Francisco Xavier e o outro é Santa Teresinha do Menino Jesus. Quem foram esses dois santos? Nós estamos no mês de outubro e o mês de outubro é o mês das missões. E se tem os mês das missões, nós temos aí aqueles que trouxe algo profundo para que nós possamos vivenciar a palavra de Deus, para que nós possamos levar aqueles que estavam precisando. Mas um desses dois santos não pôde, né? Queria, estava no coração, mas não pôde levar, que foi Santa Teresinha do Menino Jesus, mas ela levou de uma forma diferente. Ela levou aqueles que precisavam. E temos também São Francisco Xavier, aquele que levou a palavra de Deus. Foi muito longe, muito longe. Vamos aqui estar falando desses dois santos. Para a gente começar, vamos estar falando de São Francisco Xavier. Quem foi São Francisco Xavier? São Francisco Xavier nasceu em 7 de abril de 1506 e faleceu dia 3 de dezembro de 1552. São Francisco Xavier, que era um homem de classe, né? Um homem elegante, de família rica, né? Da família Xavier, um homem que vivia aí nas riquezas, nos perfumes, né? Um homem que tinha aí grandes obras, dinheiro, era um homem de fama, onde São Francisco Xavier chamava atenção, porque era um homem rico, né? A sua família tinha realmente dinheiro. E nisso São Francisco Xavier foi estudar na França. Ele morava na Espanha e foi estudar na França. Para ele ter mais conhecimentos, foi fazer faculdade, foi fazer seus estudos. E as pessoas, ele era tão inteligente que as pessoas iam até ele, né, compreender, para São Francisco Xavier dar ensinamento para eles. São Francisco Xavier era de uma inteligência profunda, era muito inteligente. Então tudo aquilo que passava para ele, ele entendia muito bem. Ele fazia filosofia, e nisso, fazendo filosofia, nos seus estudos, as pessoas iam procurar para ele, os alunos ali, vem me ensinar aqui, São Francisco Xavier. Era muito inteligente. E nisso, o seu pai, né, queria que ele voltasse para a Espanha, para que ali pudesse ajudar o seu pai. Por ser um homem muito inteligente, né, por ser um homem de Deus ali, já conhecia ali a igreja. Seu pai falou, volta para a Espanha. Mas a sua irmã, que estava na França também, falou para o seu pai que não. A sua irmã era uma irmã religiosa, e ela falou para o pai de São Francisco, não, ele vai ficar aqui porque Deus tem uma grande obra sobre a sua vida. Vai ser um grande apóstolo do Senhor. E nisso foi feito. Nisso que essa sua irmã profetizou sobre a vida de São Francisco, aconteceu. São Francisco Xavier, nos seus estudos, se conheceu aí com Santo Inácio de Loyola, né, nosso grande propagador aqui também, da congregação mariana. Ele teve esse encontro com Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, que era aquele que também vivenciava as coisas do mundo, né? Não queria seguir a Deus, mas teve encontro com o Senhor. E nisso que ele teve encontro com Deus, Santo Inácio de Loyola até voltou, né, fazer catequese com as crianças. Ficou ali 2 anos estudando aquilo que ele não tinha aprendido, né, como criança, porque a graça do Senhor tinha tomado conta do coração de Santo Inácio de Loyola, que ele queria ser santo. Falou, não, eu quero ser santo. E São Francisco Xavier teve um encontro com Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, que foi um grande nosso propagador aí, né,
das coisas que o Senhor adentrou sobre a vida dele. E nisso que São Francisco Xavier, ele teve encontro com Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola mudou a vida dele, né? Santo Inácio de Loyola falou para São Francisco o seguinte, porque São Francisco Xavier, ele não queria seguir as coisas de Deus, mas na verdade ao mesmo tempo não, porque São Francisco Xavier, ele não queria deixar as suas riquezas, sabia que Deus ali fazia na vida dele, né? Que Deus ali fazia na vida dele grandes coisas, mas não precisava largar as suas riquezas. Mas foi aí que Santo Inácio de Loyola lhe apresentou, né? Que de que adianta, São Francisco, ganhar o mundo inteiro e vier perder as almas? O que adianta? Essa palavra tomou conta de São Francisco Xavier. São Francisco Xavier agora mudou de vida. Ele começou a ver com os outros olhos. E São Francisco Xavier, aí nisso que ele estava vivenciando, falou: não, eu quero isso para mim. Eu quero deixar os meus bens vivenciar as graças de Deus. Foi aí que São Francisco Xavier, ele foi morar, né, em um hospital. Morando em um hospital, São Francisco Xavier, um hospital onde só tinha leprosos, e no encontro que falou: não, eu preciso mudar de vida, deixar as minhas riquezas e fazer as vontades de Deus, foi um leproso, aquele leproso mais cheio de pus, mais doente. São Francisco foi lá, abraçou esse leproso. Não se contentando, foi lá e deu um beijo nesse leproso. Não se contentando, foi lá e chupou a ferida desse leproso, porque ele queria mudar de vida. E nisso ele se encontrou com o Senhor. Foi aí que o Senhor começou a derramar as graças sobre a vida de São Francisco Xavier. Aí veio as grandes obras. São Francisco Xavier foi buscando cada vez mais o Senhor. São Francisco Xavier foi adentrando, né, nos mais profundos gostos de estudar a palavra de Deus. Santo Inácio de Loyola foi ensinando para ele, falando as coisas da palavra, aquilo que ele tinha que vivenciar, falando que ele tinha que ir para os lugares. E assim aconteceu. São Francisco Xavier foi para Portugal, ao comando de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola mandou ele para Portugal. Saindo de Portugal, São Francisco Xavier foi para a Índia, ali ensinar as pessoas. E nisso que São Francisco Xavier foi ensinando as pessoas foram se encantando com São Francisco Xavier. São Francisco Xavier levava a palavra de Deus para essas pessoas, as pessoas iam se convertendo. São Francisco Xavier chegou na Índia, ali todas as aldeias que tinham ali na Índia, São Francisco Xavier foi evangelizando, levando a palavra de Deus com fervor, com alegria, com amor. As pessoas iam se convertendo, as pessoas iam mudando de vida. Falou: não, é isso que eu quero seguir. Os estudiosos dizem que o olhar de São Francisco Xavier, só o olhar de São Francisco Xavier convertia as pessoas. São Francisco Xavier, naquilo que o Senhor mostrou para ele, ele batizou mais de 200.000 almas com a sua mão. Mais de 200.000 almas São Francisco Xavier batizou. Ressuscitou 25 mortos. São Francisco Xavier, tamanha era a graça de Deus sobre a sua vida. Tamanha era a graça de Deus. Tem até uma historinha que uma família foi até São Francisco Xavier e que sua filha tinha falecido. E nisso que a sua filha tinha falecido, eles foram ao encontro: São Francisco, minha filha falecida, e nós sabemos que você é um homem de Deus, você vivencia as grandezas de Deus, porque São Francisco Xavier tinha deixado tudo, largou tudo, vivia na pobreza, só com seu breviário ali e sua manta, ele levava a palavra de Deus. E as pessoas sabiam que ele tinha autoridade sobre isso. E nessa história que esses pais contaram que a sua filha tinha falecido, fazia já 2 dias, São Francisco Xavier falou bem assim para eles: vá até um cemitério e desenterre a sua filha. Aquela família, né, ficou assim, meio assim, né, não vou, mas foram. Chegou no cemitério, a sua filha estava de fora do túmulo, de pé, e os pais olhando para ela: mas o que aconteceu? E essa menina falou assim para eles: um homem chamado Francisco me disse que a minha hora ainda não tinha chego,
mas que eu precisava ser batizado no Espírito Santo. Os pais ali vendo, pegou essa filha e levou até São Francisco Xavier, e São Francisco Xavier batizou essa menina. Isso era a grandeza que São Francisco Xavier levava. Olha a importância do amor, daquilo que Deus apresentou sobre a vida de São Francisco Xavier, um missionário de Deus. Era muitas coisas, isso era só um pouco, foi muitas grandezas que o Senhor fez. São Francisco Xavier, saindo da Índia, foi para o Japão. Diz que São Francisco Xavier aprendeu a língua japonesa em 3 meses. Em 3 meses aprendeu a falar japonês. E nisso que ele aprendeu a falar japonês, as pessoas não acreditavam. Não é possível. Você fala de japonês desde criança. As pessoas não acreditavam. Tamanha era a graça sobre a vida dele. E nisso, São Francisco Xavier partindo, né, que ele queria evangelizar a China, evangelizou o Japão, mesmo ali com durezas, evangelizou o Japão, levando ali muitas graças de Deus. Nisso, São Francisco Xavier indo na China ali, no meio à praia, São Francisco Xavier, ele faleceu. E nisso as pessoas sendo falecidas levaram para a Índia, e enterraram São Francisco Xavier. E enterrar o São Francisco Xavier, as pessoas ao enterrar que colocaram o corpo de São Francisco Xavier, jogaram cal, né? Jogaram cal para o seu corpo se decompor mais rápido. Mas nisso ali não se decompôs. Ali naquele cemitério, o perfume de São Francisco Xavier exalava, mesmo morto, saiu um perfume da sua cova. As pessoas ficaram assim, mas não é possível. O que aconteceu? Desenterraram São Francisco Xavier, né? Tiraram ali o seu corpo, sem mole ainda, o corpo deles intacto, sem mancha, sem algo, nada, sem decompor, sem nada, tiraram o seu corpo. E nisso tiraram o seu corpo, levaram o seu corpo para a Índia, né? E ali cortaram o seu braço, que era o braço onde ele batizava as pessoas. E aí hoje o seu braço se encontra na Santa Igreja de Jesus em Roma. E tá aí uma historinha um pouco do missionário São Francisco Xavier, um grande homem de Deus para as nossas vidas, de um grande aprendizado. Convido você a ver mais, aqui só foi um pouquinho da história, a procurar a história de São Francisco Xavier, um missionário de Deus, boca de Deus para nossas vidas. E São Francisco Xavier faleceu em 3 de dezembro, aí comemorado o seu grande dia. Já de São Francisco Xavier, saímos deles aqui, vamos para Santa Teresinha do Menino Jesus. Era uma menina, seus pais foram santos, Santa Zélia e São Luís Martin, são os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. E nisso que os seus pais tiveram aí seu encontro, né, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, logo que eles tiveram um encontro com Deus, eles não queriam ter filhos, né? Eles não queriam ter filhos. Santa Zélia e São Luís não queriam ter filhos, porque São Luís, ele queria ser um cartucho, né? Um cartucho, aqueles que vivenciaram as coisas de Deus, mas vivenciavam com uma certa... Era bem rigoroso, né? Ser um cartucho. São Luís, ele queria isso, ele não queria se casar, mas não foi aceito pelos cartuchos para estar vivenciando aí aquilo que ele queria. Foi aí que ele teve encontro com Santa Zélia e os dois se casaram, mas os dois queriam vivenciar na castidade. Após casados, foi aí que eles teve um encontro com um padre, né? Um padre muito santo, disse: não, vocês precisam ter filhos. Vocês precisam ter filhos. O casamento é para isso, é para ter filhos. Então vocês precisam ter filhos. Foi aí que vieram 7 filhas para São Luís e Santa Zélia Martin. E desses 7 filhos nasceu aí Santa Teresinha do Menino Jesus, a caçula. E nisso era uma menina muito de Deus, né? Desde criança ali, Santa Teresinha do Menino Jesus já queria ser algo extraordinário, queria levar o evangelho a todas as igrejas, ela queria evangelizar o mundo inteiro. Era extraordinário o que Santa Teresinha do Menino Jesus vivenciava.
né? Queria ser santo, queria ser mártir. Assim foi a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Desde criança ela já queria essas coisas. Mas nisso Deus revelou a ela que não era bem assim. Mas sim, para ser uma grande pessoa na igreja, teria que vivenciar a caridade, o amor. Então Santa Teresinha falou, não, então eu quero ser o amor na igreja. Eu quero ser esse amor. E nisso que Santa Teresinha queria ser esse amor, ela se encontrou, né? Foi aí para o convento, e nisso ela queria vivenciar esse amor através das pequenas coisas, onde ela escrevia as cartas, onde Santa Teresinha ia conversar com a pessoa, né? Dava ali a sua atenção, dar esse amor para aquela pessoa, era não fechar uma janela, coisas simples, era não varrer o chão, falando ali o nome do Senhor, era lavar a roupa, fazer a comida, ali nas pequenas coisas, fazendo com amor, com desejo de Deus. E foi nessas pequenas coisas que Santa Teresinha do Menino Jesus foi ganhando o coração de Deus, ganhando aquilo que o Senhor tinha dado para ela, né? Vivencia a caridade, vivencia o amor. E esse amor que Santa Teresinha foi vivenciando, aos poucos foi se encantando, Deus foi se alegrando, e Deus foi fazendo na vida dela, e as coisas foram acontecendo. E Santa Teresinha chegou a um tal ponto que tinha até uma história dela, que ela queria vivenciar tanto o amor que tinha uma madre, onde ela estava, que essa madre, ela era desinquieta. Ela era desinquieta. E nisso que ela era desinquieta, elas acordavam às 4h30 da manhã, às 4 da manhã, 4h30 da manhã, teria ali uma hora de oração, mas em silêncio. Em silêncio. E nisso que ela seria ali uma hora de oração em silêncio, Santa Teresinha do Menino Jesus, né, estava ali voltada para o Senhor, naquele silêncio profundo, e essa madre que estava ali com ela, já não era uma pessoa muito boa naquele lugar, ela ficava mexendo com o texto, ficava fazendo aquele barulho incomodando Santa Teresinha de Jesus, aquele barulho incomodando ela, mexendo no texto, aquele barulho, sabe aquele barulho que nos incomoda? As pessoas, ela ia se incomodando com aquele barulho, e Santa Teresinha falou assim, não, eu preciso amar isso, eu preciso querer isso, eu preciso amar essa situação. Santa Teresinha foi amando aquele momento, aquela agonia, ela foi se entregando, Senhor, eu preciso amar. Esse amor foi tanto que chegou a um momento que Santa Teresinha do Menino Jesus, ela já não ouvia aquele barulho daquela madre que estava ali, desinquieta, ela já não ouvia mais, mas sim, ela conseguia ouvir o barulho dos pássaros a quilômetros de distância. A quilômetros, ela escutava os barulhos dos pássaros. De tanto amor que ela esteve ali por aquela pessoa, por aquela madre. E não por aquela madre, mas por aquele lugar, naquilo que ela fazia, na simplicidade, nas coisas simples. A gente vê assim, que Santa Teresinha fez o extraordinário, não, mas foi no simples que Deus agraciou ela, que Deus derramou a sua graça, que Deus foi fazendo sobre a sua vida as maravilhas. É nas coisas simples que assim também Deus nos faz. Tá vendo? Santa Teresinha do Menino Jesus não precisou ser igual São Francisco Xavier, que levou a palavra, mas de dentro, ali de onde ele estava, ela conseguiu levar o amor de Deus. É isso que o Senhor nos chama, a levar esse amor às pessoas, a levar de um jeito simples, mas se for necessário também de um jeito profético, que foi aquilo que São Francisco Xavier trouxe, mas é no simples. E Santa Teresinha do Menino Jesus, ela nos ensina isso. É na simplicidade que o Senhor derrama as suas graças sobre a nossa vida. E nisso, Santa Teresinha chegou a um tempo, né? Esteve doente, ficou aos seus 24 anos, esteve doente, ficou doente de cama. Foi aí que Santa Teresinha esteve o encontro mais profundo daquilo que nos ensina a igreja, a sétima morada. Foi aí que Santa Teresinha se desgastou, se entregou, e Santa Teresinha do Menino Jesus esteve aí nos braços do Senhor, né? Morreu, foi estar com Jesus. É a nossa santa missionária, aquela que nos ensina a levar o amor, a palavra de Deus de uma forma bem amorosa,
daquilo que o Senhor nos ensina. Tenha caridade, vivencie o amor. Se você está no amor, eu estarei contigo. Santa Teresinha também esteve aqui, a sua relíquia, em 1998, a sua relíquia esteve aqui. Eu fui pesquisar algumas coisas, diz que foi um momento de muita graça quando essa relíquia esteve aqui, né? Foi um avivamento, né? Que trouxe a essa relíquia dela, que esteve neste lugar, no Brasil, em 1998. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas grandiosas. E nós celebramos dia 1º de outubro, é homenagem a Santa Teresinha do Menino Jesus. Assim como São Francisco Xavier e Santa Teresinha do Menino Jesus, possamos levar a palavra de Deus. Levar de um modo que as pessoas se convertam, mas também de um modo que as pessoas se sintam amadas por Deus, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. Amém? Fique com Deus. Salve Maria. Não esqueça de dar o seu like, compartilhe esse vídeo, né? Segue aí o canal e Deus abençoe. Fique com Deus. Amém? Até a próxima e não esqueça de dar o seu like. Salve Maria!